Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa que a senhora e o senhor sabem é de utilidade pública e acontece diariamente aqui na TVE, sempre depois do radar. A gente entra no ar depois do radar. Termina a boa música do radar. Hoje tinha um hip hop aqui, né? Daqueles, né? A gurizada estava mandando ver aí. E a gente ficou aqui curtindo. Então termina a boa música do radar e a gente já entra no ar para logo depois para apresentar o programa Consumidor em Pauta, que vai até por volta de 7 horas da noite. A gente trata sempre aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. São esses os temas do nosso programa. E a gente trata da seguinte maneira: vocês mandam as perguntas para cá, normalmente é feito assim. Vocês mandam as perguntas e a gente responde. A gente, que eu digo, é um advogado, um procurador, um promotor, um defensor público, alguém chega aqui e responde as perguntas que a gente tem de vocês. E vocês podem mandar as perguntas para o 3230 1530 ou então para o nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Tá bom, então? Combinados? Vocês telefonam ou vocês mandam um e-mail para a gente, perguntem, que a gente vai tratar de colocar a pergunta no ar. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário e logo em seguida eu vou dizer quem é que vai estar aqui comigo. Tá? Quem estará aqui comigo para tratar desse assunto tão importante. Antes, eu quero fazer uma dedicatória muito especial nesse programa. Eu quero hoje dedicar o programa Consumidor em Pauta a Isabel, que é produtora do programa, ao Mário Bossa Nova, que é o nosso diretor de imagens, a todos os câmeras, operadores de áudio, operadores de luz, assistentes que trabalham comigo aqui na TVE e que permitem que esse programa vá ao ar diariamente com a qualidade que vocês exigem. Tá bom, então? Então, um grande abraço aos meus colegas aqui da TVE, que hoje eu tenho o prazer de homenagear através desse programa. Grande abraço para vocês. Hoje eu estou aqui ao lado do Dr. Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor Luiz Gustavo, tudo bem? Boa noite, Machado, boa noite aos nossos telespectadores. Primeiro eu quero assinar com o relator, eu quero estender os cumprimentos também a toda essa equipe de câmeras e produção que se esforçam para levar o programa ao ar todos os dias e sem eles nada disso seria possível. Então eu assino com o relator nesses cumprimentos e nessa homenagem. Que bom, viu? Tá vendo só? Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo. Eu fico feliz há tantos anos que a gente conhece esses colegas aqui, né? Trabalhamos juntos há quanto tempo? Então é uma alegria enorme que a gente tem em poder homenageá-los. Doutor Luiz Gustavo, nós estamos numa semana aí em que todas as coisas vão acontecendo em relação à reforma previdenciária. Essa semana, por exemplo, nós tivemos a leitura do relatório agradou uns, não agradou outros, a maioria não ficou conforme, premia algumas partes, prejudica outras. E eu gostaria, doutor Luiz Gustavo, por favor, que o senhor falasse um pouco para a gente sobre esse relatório que foi apresentado ontem. Bem, Machado, primeiro esclarecer que esse relatório ele é bem complexo e ainda não deu tempo de lê-lo com a atenção devida. Mas algumas coisas chamam a atenção. Por exemplo, a exclusão dos servidores públicos dos estados da reforma da Previdência. Nós teremos, por exemplo, só para exemplificar mesmo, os servidores do Poder Judiciário aqui do Rio Grande do Sul, não estou nem dizendo que devam entrar na reforma da Previdência, não é isso, mas estão excluídos. E os servidores do Judiciário Federal vão entrar na reforma da Previdência. Ora, se o problema e se a razão da reforma é o problema do suposto déficit na Previdência, então por que não incluir a todos os servidores públicos, dos estados, dos municípios, da iniciativa privada? Acho que se a razão é essa, né, falta de recursos, eu acho que todos deveriam ter a sua cota de sacrifício. Ao excluir os servidores públicos dos estados, vai passar o ônus de uma nova reforma para cada um dos estados. E isso vai ser desgastante porque teremos novas discussões a respeito da reforma da Previdência nos estados.
o que, no meu modesto ponto de vista, não é o mais adequado. Algumas outras questões do relatório, por exemplo, os vigias ou os vigilantes, os guardas, enfim, lá do Congresso Nacional, são contemplados, eu diria, com uma aposentadoria diferenciada, uma aposentadoria especial. E os nossos vigilantes armados que trabalham, que contribuem para o INSS aqui das iniciativas privadas, estão excluídos do direito, têm excluído o direito de ter aposentadoria especial. Será que isso é justo? No meu modesto ponto de vista, repito, não. Será que é justo acabar com o direito de aposentadoria especial para o trabalhador do chão de fábrica? Ou exigir que ele tenha 60 anos de idade para ter direito a uma aposentadoria especial? Também não concordo. Claro. Então, há algumas questões aqui na reforma, poderíamos citar algumas questões interessantes aqui, uma modificação na pensão por morte que eu entendo adequada, excluir os políticos, os deputados federais do direito a uma aposentadoria diferenciada, apesar de eu não concordar que aqueles que estão lá, esses foram mantidos, só os novos deputados é que serão excluídos, que eu não concordo com isso. Mas, enfim, há alguns pontos que a gente tem que reconhecer. Excluir o trabalhador rural, que não vão ser afetados, também acho muito importante isso. Mas, enfim, o que nós precisamos, e eu peço ao senhor e à senhora, que acompanhem e que se informem a respeito da reforma da Previdência, porque nós não podemos ficar dizendo que somos a favor ou somos contra sem conhecer o que está escrito. A partir do conhecimento, e nos acompanhem aqui no programa, porque essa é a intenção do nosso programa, né? Levar informações aos nossos telespectadores. Tentaremos aqui, na medida do possível, traduzir o que está escrito nesse extenso relatório, né? E agora começam os debates acerca deste relatório para saber se vai ser aprovado ou não. Que bom, ainda bem que a gente tem aqui o doutor Gustavo, o doutor Gisele Vendramini, que são pessoas especializadas nesse assunto e que tratam de esclarecer aos nossos telespectadores sobre a reforma da Previdência, que o doutor Gustavo disse uma coisa muito certa, tem muita gente que não sabe nem do que se trata, não conhece nada da reforma e fica dando palpite. Não pode, né? Tem que olhar, tem que ver, tem que pensar, tem que analisar para poder dar um palpite sequer. Nós vamos falar mais daqui a pouco, doutor Gustavo. Primeiro eu vou fazer umas perguntas aqui que os nossos telespectadores nos mandaram, como, por exemplo, o Paulo de Cachoeirinha. Primeiro eu quero agradecer a ele pelas palavras que ele fez ao programa, de elogio que ele fez ao programa, e dizer que a pergunta dele é a seguinte: entrei na justiça contra o INSS. O advogado dele informou que será chamado e que, fazendo ou não um acordo, ele pode entrar novamente na justiça, pois está com um problema no pulmão. Estava em auxílio-doença por problemas na coluna. Teve alta na revisão do problema na coluna. Mas quanto ao pulmão, a perita disse que ele não se cuida. E ele disse que respondeu para a perita que faz 1 ano que ele parou de fumar. Fiquei em auxílio-doença de 2010 até março de 2018. Ele não faz nenhuma pergunta e eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Mas é uma situação que tem acontecido muito. Veja, o Paulo ficou em auxílio-doença por quase 8 anos, né? E de repente ele é surpreendido com uma decisão do INSS que diz: olha, o senhor está bem, volte para o mercado de trabalho. Mas aí vem a questão, mas aonde eu vou me recolocar no mercado de trabalho estando eu afastado por tanto tempo, né? Bom, mas esse auxílio-doença era devido em função de um problema na coluna, que, realizada a perícia, o perito do INSS constatou que ele estaria apto. E ele está discutindo, o que tudo indica, num processo judicial, essa questão relativa à incapacidade proveniente do problema na coluna. Se lá na justiça ficar constatado que a decisão do INSS está correta, ou seja, que ele realmente está curado desse problema e pode retornar ao mercado do trabalho, está correto o advogado dele ao dizer que ele pode ingressar com uma nova demanda judicial, né, após um novo requerimento no INSS, é bom que se diga. Ele pode ingressar com uma nova ação judicial, se for o caso, discutindo a existência ou não dessa incapacidade advindo do problema que ele tem no pulmão. Agora, só fará jus ao benefício, né, independente de se cuidar ou não, só fará jus ao benefício se ficar comprovada a incapacidade para o trabalho. E essa verificação é feita através da perícia. Primeiro, perícia administrativa lá no INSS e depois, caso negado, através de uma perícia judicial. O senhor Romeu Duarte, ele mora na cidade de Gravataí. Ele entrou com um pedido de aposentadoria especial
há 8 anos e até agora não foi atendido. Ele se aposentou com 35 anos de trabalho, trabalhou ainda por mais 3 anos e quer saber se tem como receber por esses anos trabalhados a mais. Vamos lá. A situação, pelo que eu entendi, é mais ou menos assim. O senhor Romeu entrou com uma ação judicial, essa ação judicial vem tramitando há 8 anos, mas durante esses 8 anos, como ele implementou as condições para se aposentar, foi lá no INSS e o INSS o aposentou. A questão é, vai receber os atrasados dessa aposentadoria que está na Justiça? Depende. Se a ação for favorável, se o senhor ganhar a ação e ficar reconhecido que lá há 8 anos atrás o senhor já tinha direito à aposentadoria, o que vai acontecer? Vai ser cancelada a aposentadoria que o senhor tem, cancelada essa que o senhor está recebendo agora, e o senhor passará a receber aquela aposentadoria a qual o senhor tinha direito há 8 anos atrás. E aí serão compensados os valores que o senhor recebeu dessa nova aposentadoria, serão descontados daquela anterior. Mas sim, a resposta é afirmativa. Se o senhor ganhar a ação judicial, o senhor terá direito de receber todos os atrasados, mas isso vai depender do resultado da sua demanda judicial. Doutor Luiz Gustavo, a dona Maria mora no bairro Ípica, uma pergunta que chegou agora aqui por telefone. Ela tem 20 anos de contribuição e 63 anos e meio de idade. Ela entrou com pedido de aposentadoria e quer saber se vão aceitar e quanto tempo leva para que ela seja aposentada. Por favor, só me repete quanto tempo de contribuição ela tem? 20 anos de contribuição e 63 anos e meio de idade. Sim, a senhora tem direito à aposentadoria por idade. A mulher trabalhadora urbana se aposenta com 60 anos de idade, aposentadoria por idade é devida aos 60 anos de idade e, no mínimo, 15 anos de contribuição. Como a senhora já atingiu os 2 requisitos, já tem mais de 60 anos e mais de 15 anos de contribuição, muito provavelmente o INSS vai conceder a sua aposentadoria. O problema está na demora do INSS para apreciar os pedidos. Eu tenho falado aqui no programa insistentemente que nós estamos enfrentando um sério problema com as agências do INSS aqui na região metropolitana. O INSS está demorando, às vezes, cerca de um ano, isso mesmo, quando o prazo legal é 45 dias. O INSS está levando quase um ano, muitas vezes, para despachar um pedido de aposentadoria por idade, infelizmente. Mas, ao que tudo indica, a senhora terá direito e, melhor, se for reconhecido o seu direito, a senhora fará jus a receber todas as parcelas desde o dia em que a senhora encaminhou o seu benefício. Doutor Luiz Gustavo, nós temos aí também que foi, eu não me lembro se foi na semana que passou ou na outra semana, foi aprovada a medida que a gente costuma chamar de pente fino, né? Isso. Ficou conhecida como a medida do pente fino. E eu gostaria que o senhor falasse sobre ela, porque eu tenho algumas perguntas sobre isso aqui. Sim, vamos falar rapidamente. Essa medida é uma medida provisória de janeiro desse ano e que agora está sendo convertida em lei. Essa medida ela foi denominada como uma medida do pente fino, né? Porque ela tem em alguns pontos alguns dispositivos legais tratando da revisão de benefícios por incapacidade que estão sendo mantidos há muito tempo, revisão de benefícios que podem ser concedidos ou terem sido concedidos indevidamente, mas na verdade essa medida, o objetivo dela é tratar de outras coisas também. Por exemplo, essa medida provisória, ela fez uma reclassificação na atividade dos médicos peritos do INSS, que nada tem a ver com pente fino. Essa medida provisória, por exemplo, estabeleceu uma gratificação por perícia para os peritos médicos do INSS, que isso não tem nada a ver com pente fino. Então, essa medida, que ela foi denominada como sendo uma medida para coibir fraudes, é mais ou menos isso. Porque, na verdade, a nossa lei vigente, a Lei 8.213, que regula os benefícios da Previdência, ela já tem mecanismos para coibir eventuais fraudes que são cometidas. Agora, chamar essa medida provisória de medida do pente fino, medida contra as fraudes, torna ela um pouco mais palatável, um pouco mais aceitável. Então se denominou chamar dessa forma para que a opinião pública, digamos assim, fosse mais facilmente facilmente convencida da necessidade. Mas essa medida traz lá no seu bojo sérios problemas. Ela ataca, por exemplo, os benefícios por incapacidade, ela faz com que pessoas totalmente incapacitadas para o trabalho sejam chamadas e precisem comparecer nas agências do INSS, ela ataca também a pensão por morte. Então há uma série de coisas que são tratadas nessa medida provisória. Mas como também ela veio para coibir fraudes,
ela foi chamada como medida antifraude ou medida pente fino, e assim ela foi denominada, e assim ela passou e agora está sendo convertida em lei. Provavelmente essa semana próxima será convertida em lei. Pois é. O senhor Wilson, do bairro Navegantes, ele disse que tem tempo de aposentadoria por invalidez. Ele pergunta se o tempo de aposentadoria por invalidez conta como tempo de contribuição para a nova aposentadoria. Não tem nada a ver com pente fino. Mas talvez tenha, Machado, porque tem muitas pessoas que estão em benefício há muito tempo e nesse ponto até essa medida provisória, ela veio trazer benefícios. Porque ela está chamando para a perícia as pessoas que não deveriam estar recebendo benefício. Isso também é importante que se diga, né? Mas, enfim, nesse caso, o nosso telespectador estava recebendo uma aposentadoria por invalidez e agora teve alta. Esse tempo todo que ele ficou aposentado, e também se tivesse ficado em auxílio-doença, seria exatamente a mesma coisa, esse tempo todo conta como se fosse tempo de contribuição para a futura aposentadoria, sem qualquer problema. A dona Rosane mora no bairro Alto Petrópolis, aqui em Porto Alegre. Ela quer saber quanto tempo o INSS está levando para responder sobre um pedido de aposentadoria e se vale a pena se aposentar hoje com esse fator previdenciário. Bom, quanto tempo o INSS está levando, eu acabei de falar sobre o assunto. Infelizmente, o INSS tem 45 dias, mas está demorando cerca de 1 ano para despachar um processo aqui na região metropolitana. Se vale a pena ou não encaminhar um benefício com o fator previdenciário? Depende. Para que a gente diga que algo vale a pena, a gente tem que comparar com outra coisa, né? Então, eu não tenho como lhe dar essa resposta de uma maneira objetiva, porque eu não sei, primeiro, qual seria o valor da sua aposentadoria se não tivesse o fator previdenciário. Eu não sei se a senhora for se aposentar, por exemplo, com o salário mínimo, quanto antes a senhora se aposentar, melhor. Porque não adianta a senhora continuar contribuindo, porque não vai melhorar a situação não vai melhorar a sua vida contributiva. Então, para fazer essa avaliação, o que é melhor, encaminhar uma aposentadoria com fator previdenciário ou esperar mais um tempo, tudo isso precisa ser analisado a partir de uma simulação de valores da aposentadoria. Por isso eu lhe aconselho, é importante isso, procure um advogado da sua confiança, que milite na área do direito previdenciário e leve lá a sua documentação. O colega certamente vai fazer todos os cálculos e vai lhe indicar qual é o melhor caminho. A dona Mara mora aqui no bairro Menino Deus, eu não sei. Ela faz uma pergunta aqui que é realmente interessante, mas o doutor Luiz Gustavo vai nos esclarecer. Se a pessoa for para o SPC, afeta a aposentadoria e pensão? De modo nenhum. De modo nenhum. A pensão e o benefício previdenciário são verbas alimentares e não podem sequer ser penhorados. Não há, por exemplo, se alguém tem alguma dívida, o credor dessa dívida não pode pedir a penhora do benefício previdenciário porque é um benefício de natureza alimentar. Então, pode ficar sossegada que, ainda que seu nome ou de algum conhecido seja encaminhado ao SPC Serasa, isso não interfere em absolutamente nada no pagamento dos benefícios. Tá bom, dona Mara? Fique tranquila então aí que não vai acontecer nada, como disse o doutor Luiz Gustavo, com a senhora ou com algum parente seu, conhecido seu, que tenha sido registrado no SPC. O senhor José Carlos, ele mora em Viamão, ele tem 63 anos, está aposentado há 10 anos, recebe 2 salários mínimos e quer saber se com a reforma da Previdência vai precisar contribuir novamente. Não. Os aposentados do INSS, mesmo com a reforma da Previdência, continuam sendo isentos de contribuição previdenciária sobre o valor da aposentadoria. Agora, se o senhor retornar ao mercado de trabalho, bom, aí o senhor é contribuinte obrigatório, mas sobre o benefício previdenciário não incide qualquer contribuição. Quem está aposentado não tem que pagar absolutamente nada de INSS, não, né? A não ser o servidor público. Sim, claro. Servidor público que se aposenta e que recebe de aposentadoria valor superior ao teto do INSS, valor superior a R$ 5.800, sobre o que excede o teto do INSS, a contribuição previdenciária. Agora, os segurados do INSS, quem se aposentou pelo INSS, não paga contribuição previdenciária sobre o valor que recebe da aposentadoria. Só pagará se retornar ao mercado de trabalho. Mas paga imposto de renda sobre isso ou não? Ah, paga. Paga. O que é uma barbaridade, né? Pois é, infelizmente. Mas eu fiz a pergunta de propósito, porque eu sou aposentado e pago uma pequena parte, mas claro,
Pago de acordo com o que eu ganho. Mas eu pago Imposto de renda. Imposto de renda sobre o que eu ganho. Faz parte. O senhor Flávio de Canoas está aposentado há 15 anos, mas agora cortaram os benefícios dele. Voltou para a firma, mas já se passaram 2 meses e não foi chamado para trabalhar. Ele quer saber o que ele faz, doutor Luiz Gustavo. A empresa tem que lhe pagar o salário. Se ela não lhe admitiu, quer dizer, na verdade o contrato de trabalho ficou suspenso durante o período do benefício por incapacidade. No momento que o senhor teve alta e se apresentou para trabalhar, a partir desse momento a empresa deve lhe pagar o seu salário. Se ela não autorizou o seu retorno ou se está encontrando algum lugar para colocar-lhe, o problema é dele, do empregador. Ele tem que pagar o seu salário, mesmo que o senhor esteja em casa. Olha que interessante a pergunta da dona Maria, que mora no bairro Cavalhada, aqui em Porto Alegre. Ela diz que o marido dela está interditado judicialmente para todos os atos. Como ele é aposentado, ela quer saber se ele precisa passar por perícia a cada 2 anos. Em tese, é possível que ele seja chamado para perícia. No entanto, não deveria, porque aí é um caso de interdição, incapacidade total, inclusive para os atos da vida civil, pelo que dá a entender a pergunta. Se acontecer dele ser chamado, ser convocado, eu lhe aconselho que a senhora procure imediatamente o INSS expondo essa situação, porque talvez o INSS não tenha ciência de qual é o estado de saúde do seu esposo. E por isso, como é dever e possibilidade do INSS revisar os benefícios, talvez ele seja chamado. Mas se a senhora expor e informar essa situação, muito provavelmente, ele não será mais chamado para qualquer perícia. O senhor Rubem mora no Jardim Itu-Sabará, aqui em Porto Alegre. Ele tem 71 anos, é cardíaco e diz ele aqui que se aposentou por saúde em 1999, com 80%. Depois voltou ao trabalho e recolheu o INSS por mais 10 anos. Quer saber se consegue se aposentar sob o teto máximo. Depende do valor das suas contribuições. Segundo a pergunta, o senhor tem hoje 71 anos de idade e deve ter muito tempo de contribuição, aquele tempo que ficou em benefício, mais 10 anos depois. Agora, o valor da aposentadoria ele é calculado de acordo com a média contributiva do cidadão, com base nas contribuições pagas desde 94 até o momento da aposentadoria. Escolhe as 80% maiores e faz uma média. Não tem como eu lhe dar essa resposta sem conhecer a sua média. Se a sua média contributiva das contribuições de 94 para cá estiver próxima do teto da Previdência, o senhor pode se aposentar com o teto. Do contrário, não. Então é necessário fazer o cálculo e aí sim, depois de feito o cálculo, é que seria possível lhe dar essa resposta. A dona Cláudia mora na cidade de Viamão. Ela estava aposentada há 20 anos por acidente e agora deve voltar para a firma, mas estão vendo o que vão fazer com ela. Ela quer saber se podem demorar quanto tempo para decidir e se podem demiti-la e quais os direitos nesses casos. Bem, com relação ao tempo que a empresa tem, vale o que já conversamos na pergunta anterior. Não, a empresa, no momento que a senhora se apresenta para trabalhar, a partir daí é devido o seu salário, né? Mesmo que a empresa não admita o seu retorno, eles têm que lhe pagar o salário. Com relação à estabilidade, se a senhora pode ou não ser demitida, depende. Se a senhora está voltando de um benefício que lhe foi concedido em decorrência de um acidente de trabalho, a senhora tem estabilidade de 12 meses após o retorno. Agora, se a senhora está retornando em função de um auxílio-doença que lhe foi concedido por uma doença comum, aí a senhora não tem estabilidade e a empresa sim pode encerrar o seu contrato de trabalho. Agora, o que me chama a atenção é que a senhora ficou longo período em benefício por incapacidade. O que a senhora pode fazer é questionar essa decisão do INSS que lhe deu alta. Procure um advogado, se a senhora não se sente em condições de retornar ao trabalho, procure um advogado e questione essa decisão do INSS que lhe deu alta no benefício. E talvez lá, numa ação contra o INSS, a senhora resolva essa questão e possa até mesmo ser aposentada por invalidez. Doutor Luiz Gustavo, vou lhe fazer talvez a última pergunta da noite de hoje. Ela vem aqui de Porto Alegre mesmo, o senhor Adalberto Pasgalotto. Ele está aposentado por invalidez com a carteira que segue assinada há mais de 1 ano. Ele tem que levar para assinar e dar baixa
Ou tem algum outro direito? Não. Durante o período em que o cidadão está aposentado ou em auxílio-doença, o contrato de trabalho fica suspenso. O senhor não precisa levar a carteira de trabalho ao empregador, não pode ser dado baixa nesse momento e o senhor, em princípio, não tem nenhum direito a receber em função desse vínculo de trabalho, porque ele continua ativo. Caso amanhã ou depois o senhor tenha que retornar, está lá o seu vínculo paralisado, que vai ser retomado com o seu retorno e com a alta do seu benefício previdenciário. A dona Salete, de São Leopoldo, ela foi aposentada por invalidez, fez perícia e segue aposentada. Quer saber se vão chamar de novo? Depende. Quem tem mais de 60 anos e está aposentado por invalidez, não é chamado para a nova perícia, está isento desse chamamento. Quem está aposentado por invalidez, tem mais de 55 anos de idade e está há pelo menos 15 anos em benefício por incapacidade, também está isento. Então, não sei se a senhora se encaixa numa dessas duas situações. Se encaixar, a senhora não será chamada para nenhuma perícia. Essas coisas vão permanecer com a reforma da aposentadoria ou vão ser mudadas? Essas questões do benefício por incapacidade continuarão. A reforma da Previdência, no que diz respeito ao benefício por incapacidade, ela mexe drasticamente na aposentadoria por invalidez. Hoje, a aposentadoria por invalidez equivale a 100% da média contributiva. Se aprovada a reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez, que não for decorrente de acidente de trabalho, ela terá um valor de 60% apenas da média, e mais 2% a cada ano contribuído, além dos 20 anos de contribuição. Isso me parece um pouquinho exagerado na reforma da Previdência, mas como eu disse, ainda não foi aprovada, ainda haverá muito debate a respeito desse tema. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor mais uma vez aqui e prestar esses esclarecimentos tão importantes a nós todos, porque nós todos nos aposentamos um dia, né? Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo. Espero que os nossos telespectadores tenham gostado também, né? Gostaram muito, tenho certeza absoluta disso. E eu quero lembrar mais uma vez que o programa de hoje foi dedicado para a Isabel, produtora do programa, ao Mário Bossa Nova, que é diretor de imagens, a todos os câmeras, operadores de áudio, luz, assistentes que trabalham conosco e permitem que esse programa vá ao ar todos os dias. Desejando um bom final de semana a todos vocês, eu lembro que segunda-feira eu estarei de volta aqui, 6h30 da tarde. Eu vou conversar com o Dr. Santini sobre direito do consumidor. A todos, muito obrigado, muito boa noite e até lá.